Bom, o que é um sistema de equações do segundo grau? É um sistema de equações, obviamente, né, que envolvem equações de grau 2. Como assim, professor? Por exemplo, esses dois casos que eu coloquei aqui, veja que o expoente do x é 2, o expoente do y é 2, né? Aqui não necessariamente, aqui embaixo, né, ó, aqui o expoente é 1, é uma equação do primeiro grau, porém a de cima é do segundo grau. Então basta que tenha pelo menos um x quadrado ou um y quadrado para que se caracterize como um sistema de equações do segundo grau, tá? Cuidado, porque quando você tem duas variáveis, uma multiplicando a outra, por exemplo, se tivesse aqui um x vezes y, isso não caracteriza uma coisa linear, tá? Isso daí vai ficar para uma outra conversa. Bom, como que eu resolvo um sistema de equações do segundo grau? Eu vou mostrar para vocês duas formas de resolução. A primeira é usando o método da soma, que a gente aprende lá no 8º ano, né? Você lembra que quando a gente estuda sistemas lineares lá no 8º ano, nós aprendemos duas formas. O meu método da soma, que é aquela que consiste em somar as equações, para fazer com que uma variável suma, você acha o valor da outra, substitui e acha que você fez sumir. E a outra é por método da substituição, né, que nós vamos fazer aqui, ó. Então, esse daqui nós vamos usar o método da substituição. Tá? Substituição. Então, qual é a principal diferença entre um e outro? A diferença é que aqui eu preciso somar, então se eu vou somar para sumir com uma variável, eu tenho que ter alguma coisa parecida com essa, né? Ó, o sinal do y quadrado na equação de cima é o oposto do sinal do y quadrado na equação de baixo, certo? Quando eu não tiver uma equação que tem segundo grau, é melhor eu isolar o y ou o x aqui e substituir na equação de cima, tá? Então vamos lá. Como que eu faço isso aqui pelo meio da soma? Olha, do jeito que está aqui já está fácil fazer, né? Ó, por quê? Se eu somar as duas equações, o que vai me dar? Somando as duas, x quadrado mais x, desse lado, né? Ó, x quadrado mais x, né? Y quadrado menos y quadrado, cancela uma com a outra, dá zero. Igual 25 menos 13 dá 12. Certo? Então, só assim, para a gente não ficar escrevendo aqui, eu vou chamar essa daqui de equação 1 e essa daqui de equação 2. Tá? É sempre bom dar nome para você depois lembrar. Tá? Olha, perceba que eu somei a equação 1 com a equação 2, me deu uma equação do segundo grau. Essa eu sei resolver. Como que eu faço? Eu tenho x quadrado mais x menos 12 igual a zero. Inclusive, o a dessa equação aqui é 1. Então eu consigo fazer por soma em produto, né? Eu quero dois números que somados dá menos 1 e multiplicados dá menos 12. Olha, menos 4 e 3, vamos tentar. Menos 4 mais 3, menos 1, que é o oposto do 1. Menos 4 vezes 3, menos 12. Portanto, eu achei as soluções dessa equação. Acabei? Não, porque eu tenho que achar. Lembra lá do sistema do primeiro grau, do 8º ano? Eu tenho que achar os valores de x e y que satisfazem as duas equações simultaneamente. Mas olha só, se eu achei o valor de x e de y, o que eu posso fazer? Bom, eu posso achar os y correspondentes, né? Como assim, professor? Olha, eu vou pegar a equação número 2 ou a equação número 1 para achar os valores do y. Aqui eu vou pegar o número 2, que está mais simples, né? Ó. Então, eu vou lá, ó, em 2, ou seja, na minha segunda equação, eu vou trocar o x por menos 4, faço a conta, acho o y. Vou trocar o x por 3, faço a conta e acho o y. Então, ó, se o x é menos 4, o que eu vou ter? Eu vou ter, aqui, ó, vai ficar assim, menos 4
menos y quadrado igual a menos 13, certo? Então eu vou ter que y quadrado, aqui o menos 4 vem para cá, fica menos 13 mais 4 dá menos 9. Então multiplicando os dois lados por menos 1 fica 9. Ou seja, eu tenho aqui que o y é mais ou menos 3, certo? Então perceba que para esse x eu achei 2y. Agora, e quando o x é 3? Vamos lá, ó. Como que a gente faz? Se o x é 3, eu vou ter o seguinte, ó. 3 menos y quadrado igual a menos 13, ou seja, troquei aqui o x por 3. Então eu tenho que y quadrado vai ser o quê? Menos 13 menos 3 dá menos 16, multiplicando por menos 1 dá 16. Isso me dá que o y então é mais ou menos 4. Então perceba o seguinte, para esse valor de x eu obtive, né? Ó, perceba que aqui a gente fez separado. Para esse valor de x eu obtive dois valores de y. Para esse valor de x eu obtive dois valores de y. Como que eu dou a solução disso? Vou colocar aqui de vermelho a solução. Tá, ó. A solução são os pares ordenados. Primeira coordenada é sempre x, segunda y. Então, ó, menos 4, 3, menos 4, menos 3. Para esse x eu tenho esses dois y. Agora, para esse x que é o 3, eu tenho o menos 4, né? E eu tenho o menos... Eu tenho 4. Então, perceba que eu tenho 4 soluções para um sistema. 4 soluções. Quer dizer, se eu pegar esse ponto, trocar o x por menos 4 e y por 3, as duas equações são satisfeitas. Se eu troco o x por menos 4 e y por menos 3, são satisfeitas. Se eu troco o x por 3 e o y por menos 4, as duas são satisfeitas. E finalmente, se eu troco o x por 3 e o y por 4, são satisfeitas as equações, tá? Usando o método da substituição, é basicamente a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho o seguinte, ó, eu tenho que substituir, por isso chama da substituição, né? Eu tenho que substituir uma equação na outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de 1 e 2 de novo, para eu não me perder, né? Isso é questão de organização. Então, o que eu faço? Ó, em 2, eu vou isolar o x ou y. Então, eu vou isolar o x. Eu vou ter assim, ó, x igual a 2 menos y, certo? Ó, eu isolei o x jogando y para o outro lado. Eu vou lá, agora na primeira equação, que eu chamei de 1, e vou trocar esse valor de x no lugar dele. Então, no lugar do x aqui vai ficar 2 menos y. Então, fica 2 menos y ao quadrado menos y quadrado igual a 12. Então, desenvolvendo isso, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos o y quadrado que estava aqui, igual a 12, certo? Então, olha só, y quadrado menos y quadrado, zero. Professor, é sempre que acontece esse tipo de coisa? Não, a gente teve muita sorte aqui, né? Geralmente, a coisa é um pouco mais complicada, você tem que fazer um pouco mais de conta, mas não tem problema, se precisar você faz. Então, olha o que sobra pra gente. Sobra menos 4y igual a 12, né? Menos 4 fica do outro lado. Ou seja, aqui eu vou ter o seguinte, que o y vale quanto? 12 menos 4 dá 8. 8 dividido por menos 4 dá menos 2. Olha, então eu achei o valor de y, certo? Acabei a equação? Não. Por quê? Porque eu tenho que achar o x, mas não tem problema, né? Aqui já está isolado o x para mim. Eu venho aqui e troco o y por menos 2, já era. Então, de novo, ó, eu volto lá em 1, né? Na primeira equação. Tá vendo por que é bom dar nome? Porque você vai escrevendo 1 e 2, não precisa escrever toda a equação de novo. E aí eu tenho x igual
2 menos y, que é o menos 2. Cuidado com o sinal, tá? Portanto, você tem 2 menos menos 2, dá 2 menos com menos mais 2, dá 4. Ou seja, você tem apenas uma solução para essa equação do segundo grau, esse sistema. Qual é a solução? Como é um conjunto entre chaves e como eu tenho um par ordenado, né, x e y, eu tenho que colocar primeiro o x, depois o y. Se por acaso eu trocar de lugar, eu errei, tá? Primeiro o x, depois o y. Então, x4, y menos 2. Ou seja, eu tenho apenas um par ordenado que satisfaz essa equação. Se eu trocar o x por 4 e o y por menos 2, né, eu tenho que ter satisfeitas as duas equações simultaneamente. Vamos fazer um teste? Ó. 4 ao quadrado, 16. Menos 2 ao quadrado, 4. 16 menos 4, 12. 4 menos 2, 2. Vocês entenderam a ideia da solução? Tá? Então, se um exercício pede, olha, verifique se o par ordenado é a solução do sistema. Você pega o x e o y sempre, tá? Ó, x e y. Esse no lugar do x e esse no lugar do y. Se satisfez as duas equações é porque é solução. Se não satisfez uma delas, não é a solução, tá?